Uma alegria muito Pronto. grande estar aqui com vocês. Saúdo toda a paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Guandu do Sena, em Campo Grande. Saúdo o Isso. seminarista que me acolhe, seminarista Patrick. Que Deus te abençoe muito nesse tempo, Amém, Padre. seus estudos, sua formação, né? O seu apostolado também, já que você, Sim. nesse dia, continua exercendo a sua pastoral com muito carinho, com muita dedicação. Saúdo os nossos padres da paróquia, Padre Maicon e Padre Fábio Escobar, grandes amigos. Agora nós vamos rezar para a gente possa começar a nossa formação, né? Amém. Pedir que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós nesse momento tão importante, que é essa formação sobre o dogma da Imaculada Conceição. E que ele também possa iluminar o Senhor neste momento, né? Para que abra os nossos corações para estar abertos também a acolher aquilo que o Senhor tem a nos dizer, né? Em nome Amém. do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, agora só é com o Senhor. Toda a Muito formação é com o obrigado. Senhor agora. Que alegria. Digo aos meus paroquianos, né, que estão se preparando também para a consagração a Nossa Senhora. Se algum deles, nesta hora, eu já vejo que alguns estão aí, isso serve aí Ótimo. também como formação, viu? Vocês podem pegar o papel, a caneta, anotar, tomar nota, porque hoje a gente tem um tempo, uma oportunidade maior de falar apenas de um dogma, né, de uma forma específica, um dogma mariano, tá certo? Então, que Deus abençoe Isso. vocês neste dia. Vamos nos aproximando ainda mais de Nossa Senhora e do seu Filho Jesus. Esse é o objetivo da nossa mãe, da nossa consagração a ela, batismal, ou através de outros métodos. Que Deus abençoe também aqueles que vão entrando aí neste momento para participar conosco neste dia de formação. Certo? Queridos, hoje vamos partilhar sobre este tema maravilhoso, sobre o dogma da Imaculada Conceição. Vamos dividir em algumas partes, tá certo? Os pressupostos bíblicos, quer dizer, as passagens bíblicas que apontam para o dogma da Imaculada Conceição, as imagens tipológicas da Imaculada Conceição, isso quer dizer algumas imagens que nós podemos ter na Sagrada Escritura e que nos apontam para uma interpretação a respeito sobre Nossa Senhora. Essas imagens tipológicas ou imagens alegóricas eram muito trazidas para nós através dos padres da igreja, né? Então, os padres, através dos seus ensinamentos, faziam como que comparações, né? Pegavam um elemento, sobretudo do Antigo Testamento, e traziam um sentido maior ou atribuíam um sentido a algo da nova aliança, né? Então, Nossa Senhora também a imagem de Nossa Senhora também é aplicada nesse sentido. Nos aprofundaremos sobre o dogma, sobretudo a discussão entre Duns Scotus, o beato Duns Scotus e os dominicanos sobre o dogma da Imaculada Conceição, a promulgação do dogma pelo Papa Pio IX, as aparições que confirmam o dogma também, as aparições de Nossa Senhora que confirmam o dogma da Imaculada Conceição e a importância da Imaculada Conceição para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento em intimidade com Deus. Tudo isso em alguns minutos, mas acredito que dê para a gente se aprofundar bastante. O que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé que precisa ser instituído ou que precisa ser proclamado quando alguém tem algum tipo de dúvida, algum tipo de incerteza ou quando houve alguma espécie de discussão. Nem todo dogma precisa ser proclamado ex cátedra, quer dizer, pelo Papa ou por todos os bispos reunidos entre si, porque muitos deles são claros
Então, há dogmas que não precisam desta proclamação tão enfática, porque é de comum acordo aquele entendimento entre os cristãos. Mas, se surgem heresias, se surgem cismas, se surgem opiniões e interpretações variadas, é necessário se proclamar e defender a fé, porque à igreja, aos apóstolos, foi confiado o depósito da fé, o que nós chamamos de depositum fidei, e aos apóstolos, à igreja, cabe defender este depósito da fé. À igreja, aos apóstolos, cabe interpretar a Sagrada Escritura. Quando surge no protestantismo a livre interpretação da Bíblia, eles talvez não percebam, porque isso é uma cilada diabólica, até o diabo pode interpretar a Bíblia. E a gente vê isso na Sagrada Escritura, lá na tentação no deserto, lá em Lucas no capítulo 4, o demônio interpretando erroneamente a Sagrada Escritura. Então, dizer que a Bíblia pode ser interpretada livremente da maneira como se quer dizer que até mesmo os anjos decaídos podem fazer isso. E eles fazem, né? Então, interpretações diversas, interpretações errôneas, vêm de fato para confundir e dividir o corpo místico de Cristo. Quem confunde e divide, segundo a própria Sagrada Escritura, isso é de forma muito clara e categórica, é o maligno, é o demônio. Então, hoje nós rezamos pela unidade, tá certo? Pela unidade do corpo místico de Cristo. A Imaculada Conceição é a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por graça singular, foi privilegiada pelo Deus Onipotente em vista dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo preservada do pecado original. Então, para começar, né, Imaculada Conceição nos remete a um evento, a algo que aconteceu, quer dizer, a conceição imaculada de Nossa Senhora, mas também pode ser um título atribuído a Nossa Senhora, né? Então, nós falamos agora, nesse instante, para a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Também poderia ser chamada, por exemplo, se esse fosse o título atribuído, Paróquia Imaculada Conceição. Então, é um título de Nossa Senhora, mas também remete a um evento, tal como Nossa Senhora da Visitação. O que está por trás deste título? A visita de Nossa Senhora, a sua prima Isabel, tal como Nossa Senhora da Apresentação. O que está por trás deste título? A apresentação de Nossa Senhora Menina no templo, quando ela foi apresentada também pequena no templo. Então, a Imaculada Conceição remete a um evento ou a um título aplicado a Nossa Senhora. Há um pronunciamento do Papa São João Paulo II na Eclésia Eucaristia 55 e diz assim: o primeiro sacrário da história para o Filho de Deus é Maria Santíssima. O primeiro sacrário da história para o Filho de Deus é Maria Santíssima. E eu gosto de dizer, foi o primeiro presente que o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu. E o primeiro presente que o santo, o justo, o onipotente poderia receber, deveria ser um presente santo também. Os magos do Oriente trouxeram alguns presentes para Jesus. Mas antes dos magos, o Pai do céu quis dar um presente para o seu filho nesta terra. E este primeiro presente se chama a Virgem Santíssima Imaculada. Por que ela haveria de ser imaculada? Porque o Santo de Deus haveria de habitar nela. Moisés foi alguém importante? Todo mundo diria sim. Geralmente, na casa de um protestante, tem um quadro com Moisés atravessando o Mar Vermelho, né? É uma imagem também de um justo, de um santo, atravessando o Mar Vermelho, com justos que perseveraram na fé, lá no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 15, né? E cantaram aquele hino que é uma das passagens mais antigas da Sagrada Escritura, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Moisés era um homem tão importante que Deus quis santificá-lo a partir de um lugar. Quando Moisés chega diante da sarça, ele diz: tira a sandália dos pés, pois o lugar onde estás é santo. Aquele lugar não seria santo se Deus não tivesse santificado antes de Moisés pisar. E por que Deus faz isso? Para que Moisés pudesse, naquele instante, ter, de fato, a ciência de uma santidade ou de uma experiência muito forte que ele deveria desempenhar, uma missão muito forte que ele deveria desempenhar dali para frente, né? Contudo, o Filho de Deus também habitou e tocou um lugar santo durante
9 meses. Durante Então, na ótica da onipotência divina, assim como Deus santificou aquele lugar diante da sarça ardente, ele pode e poderia ter santificado a vida de Nossa Senhora, a Virgem Mãe de Deus. Sem o pecado original, a Virgem preservou-se dos demais pecados pessoais, sendo totalmente santa, totalmente imaculada, para exercer a maternidade divina. Deus preparou o tabernáculo que viria habitar entre os homens, tornando-a um santuário, né? Então, essa é também uma das imagens tipológicas aplicadas a Nossa Senhora que nós iremos dizer. Assim como no Antigo Testamento, por exemplo, o templo era santo, a tenda santuário era santa, porque ali habitaria o Santo dos Santos, ali estariam alguns elementos sagrados, como o cajado de Moisés, como as tábuas da lei, enfim. Quando o seu filho vem ao mundo, convinha também que um lugar santo fosse reservado para ele, fosse preparado para ele, certo? Então, para introduzir, a gente faz essas considerações. Agora vamos falar das fundamentações bíblicas para o dogma da Imaculada Conceição. A primeira passagem bíblica está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. E a palavra nos diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós entendemos que no sentido estrito se aplica a Eva e a serpente primitiva lá no jardim. Mas no sentido pleno, nós entendemos que esta passagem se aplica a Nossa Senhora, a Virgem Mãe de Deus, a nova Eva, a nova mulher, a primeira do Novo Testamento, a imagem perfeita da igreja, e Satanás, a serpente primitiva, o dragão, que aparece também no livro do Apocalipse. Porém, inimizade. Inimizade do hebraico, e Eba quer dizer não ter parte alguma com alguém. Então, inimizade significa não ter nada em comum, não ter nada a ver, né? Não ter nenhum laço, não ter nenhuma proximidade, né? Quem é que não tem esse tipo de laço de proximidade com a serpente primitiva? Maria Santíssima. Convinha que ela não tivesse. Então, isso quer dizer nenhuma mácula, nenhum pecado, né? Nenhuma mancha, né? Que tem, de fato, a sua origem no mal, no demônio, estava presente na vida de Nossa Senhora. Então, essa seria uma primeira passagem que nos aponta para a Imaculada Conceição, que nos confirma também lá em Apocalipse, no capítulo 12, que nós veremos mais adiante. Depois, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 26, 28, entretanto, o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Salve cheia de graça. Isso confirma Gênesis 3, versículo 15. Ave cheia de graça quer dizer salve cheia de graça. O anjo, ele se aproxima e já encontra alguém, é como que preparada por Deus. Alguém revestida pela força do Espírito Santo. Nossa Senhora não estaria cheia da graça de Deus se não fosse por uma ação divina, por uma intervenção divina. Contudo, estar cheio da graça de Deus é um título ou é uma afirmação muito forte. Estar pleno da graça de Deus quer dizer você está toda santa, está toda pura, está toda preparada. Geralmente, quando alguém é vocacionado na Sagrada Escritura, Deus chama-se com prazo daquela miserável, daquele miserável, e reveste de algum favor para a missão que irá desempenhar. Né? Isaías precisa purificar os lábios, Moisés precisa tocar aquele lugar santo para poder, de fato, fazer uma experiência com Deus e conduzir com aqueles pés o povo no deserto e na travessia do Mar Vermelho. Enfim, todos precisam fazer uma experiência de transformação. Inclusive, alguns mudam até o nome, quer dizer, mudança de vida ou mudança de missão, né? Mas Maria, ela é saudada como ninguém é saudado na Sagrada Escritura. É como se Deus
se colocasse diante dela através da mensagem do anjo, é como se o anjo chegasse e já encontrasse Nossa Senhora como que pronta, preparada. Como isso é possível? Isso é possível se, no momento da sua concepção, se no momento da sua geração, Deus tenha a revestido de favor, de graça, de benefícios, né? E este grande benefício, este grande favor, tendo em vista os méritos do seu filho Jesus, se chama a Imaculada Conceição, a Imaculada Concepção de Maria Santíssima. Depois, nós temos o Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1, apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Então, essa mulher revestida de sol significa uma mulher revestida de Deus, uma mulher envolvida pela graça de Deus. O sol, na Sagrada Escritura, aponta sempre para a presença de Deus, para o poder de Deus, para a força de Deus. Então, aqui a gente vê a identidade desta mulher no Apocalipse, né? Isso se deve ao fato daquilo que Jesus explica no Evangelho. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 43, vai dizer: os justos resplandecerão como a luz do sol, o reino do Pai do céu. Então, o justo resplandecerá a luz do sol. Quem é o justo? O justo é o santo, ou aquele que foi santificado por Deus, aquele que fez uma experiência de justificação, de salvação, enfim. Quando esta mulher traz essa imagem revestida de sol, significa que ela é bem-aventurada, significa que ela é bendita. Lembremos das bem-aventuranças, né? Do Evangelho de São Mateus, também no Evangelho de São Lucas, né? Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados, né? Os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados quando fordes perseguidos e injuriados por causa do meu nome, alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Então, sempre diante de uma bem-aventurança, é uma grande recompensa. Mas não é uma recompensa simplesmente terrena. Não é uma recompensa nessa vida, mas é a recompensa da glória futura. É a recompensa do reino dos céus. Então, esta felicidade, esta bem-aventurança, não é simplesmente algo terreno, é algo que nos aponta para a glória de Deus. Então, Nossa Senhora experimentava essa felicidade, a felicidade de alguém que já havia se achado cheia de graça diante de Deus, por conta do próprio Deus que a revestiu de favor de inúmeros benefícios. Vai dizer o livro do Apocalipse também, logo depois, Apocalipse 12, versículo 14 ao 16. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Então, no livro do Apocalipse, aparece a imagem de dois rios. Este rio que vem ali da boca do dragão, aparece a imagem também do rio que vem do próprio Cordeiro de Deus, o rio que vem do próprio trono de Deus. Um é o rio de graça, o outro é o rio que tenta nos confundir. O outro é o rio que vem para nos enganar. O primeiro é a fonte de vida, que leva a vida eterna aos homens. O segundo é o contrário do primeiro, é aquele que traz a morte e que tem o intuito de fazer os homens submergirem. Este segundo é, sem dúvida, a primeira amizade que alguém pode ter com o demônio. Por que o demônio confunde? Por que o demônio se camufla para que, de alguma forma, a gente tenha algum tipo de amizade, vínculo com ele? Nossa Senhora é aquela que não é confundida, mas é aquela que pisa na cabeça da serpente. É aquela que vence esse dragão. E é aquela que nos ensina também, através de uma vida de graça, a lutar contra todo o mal. Agora nós temos algumas imagens tipológicas aplicadas a Nossa Senhora, como
a arca da nova aliança. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a arca da antiga aliança no Antigo Testamento como um verdadeiro ícone sagrado, como um lugar sagrado. Possuía ali 2 querubins sobre ela, 2 querubins de ouro. Para aqueles que não sabem, querubins são os anjos que estão, né, numa classe bem alta dentre, né, os anjos na hierarquia angélica, quer dizer, estão guardando algo sagrado, algo que é santo. Se no Antigo Testamento, se na antiga aliança, Deus faz leis, Deus instaura leis, normas de santificação, de pureza para elementos que nós colocando, equiparando em relação ao seu Filho, que é verdadeiramente Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, são inferiores, porque Deus é o princípio e a santificação do cajado de Moisés, das próprias leis, das tábuas da lei do Antigo Testamento, do maná que cai do céu, quanto mais o seu Filho Jesus deveria habitar no lugar santo. Então, por isso, Nossa Senhora é chamada a nova arca, a arca da nova e eterna aliança, porque traz ao mundo o Salvador, o Rei Jesus, o santuário imaculado de Deus. No Santo dos Santos não era qualquer um que poderia entrar, mas tão somente o sumo sacerdote, alguém separado para Deus, que inclusive precisaria passar por rituais de purificação antes de adentrar naquele lugar. Hoje também nós somos chamados a contemplar este mistério. Nossa Senhora é pura, Nossa Senhora é santa e nela habitou o Salvador, né? Nela habitou o Filho de Deus. Todos os dogmas de Nossa Senhora, todos os mistérios que envolvem a vida de Nossa Senhora estão intimamente ligados à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão intimamente ligados à encarnação do Verbo. Estão intimamente ligadas à união hipostática de Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Como isso acontece no seu ser, como isso acontece nela, a partir dela, a partir do seu sim, a partir do seu eis-me aqui, coisas grandiosas também acontecem em seu favor, como ela própria reconhece quando entoa o Magnificat. Maria é o tipo da igreja, uma tipologia da igreja. Então, Nossa Senhora é a imagem perfeita da igreja. Por quê? Porque não tem mancha, porque está na glória de Deus, porque cada mistério da sua vida nos aponta para a igreja em perfeição, para aquilo que nós devemos ser, né? Quem é a igreja presente no céu de corpo e alma? Nosso Cristo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? A cabeça da igreja, mas também um desses membros, que é a própria bem-aventurada Virgem Maria. É aquilo que nós reconhecemos no dogma da Assunção de Nossa Senhora. Convinha que onde o Filho estivesse, Maria Santíssima também estivesse. Depois, a amada do Cântico dos Cânticos, que procura o seu amado, né? E que diz, inclusive, morrer de amor por aquele a quem ela procura. Então, no Cântico dos Cânticos, nos é trazida a imagem de uma amada que busca o seu amado. Esta amada pode ser aplicada à nossa alma, que tem sede de Deus, que tem sede do Deus vivo. O esposo é o próprio Cristo, é o próprio Deus, né? Então, a esta amada do Cântico dos Cânticos, nós podemos ler, né, esse texto, pode ser aplicado à igreja, pode ser aplicado à nossa alma, mas essa imagem também pode ser aplicada à Virgem Santíssima, que busca o seu esposo, né? Esta amada é uma figura separada, santa, pura, como a gente pode ver também no livro do Cântico dos Cânticos. Depois, outras figuras também vão aparecer no Antigo Testamento, como a Arca de Noé, porque na arca, que era separada por Deus, por ordem de Deus, Deus salva completamente aqueles que ele deseja. Ali acontece uma obra da recriação. Então, a arca, né, ali que salva aquele povo do Antigo Testamento, também pode ser aplicada à figura de Nossa Senhora,
também pode ser aplicada a Maria Santíssima, porque a partir do seu sim, a salvação chega até nós, a recriação em nosso Senhor Jesus Cristo, a regeneração, a santificação de todo o povo nos é dada através de Jesus Cristo. Quem nos traz? Maria Santíssima. Então, a esta arca também é colocada em paralelo a figura de Nossa Senhora Maria, Mãe de Deus. Agora, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de algumas passagens bíblicas que alguns irmãos nossos protestantes podem usar para poder falar contra a Imaculada Conceição. Todo mundo, acho que hoje, pode ter um amigo protestante, né? É um modo de você se santificar pela paciência, porque muitos deles, ou pelo menos alguns deles, às vezes parecem que tem um parafuso a menos, ou enfim, às vezes custam a entender, ou às vezes é difícil também o diálogo. Mas, bom, não posso falar mal dos protestantes aqui, porque a gente está na Semana da Unidade, né? E devemos preservar pela unidade. E aí o padre Fábio Escobar nunca mais vai me chamar, porque ele é da Comissão de Ecumenismo, né? Então, rezemos pela unidade, né, da Igreja, rezemos por a interpretação fidedigna dos textos sagrados e não por uma livre interpretação, porque isso dá margem para interpretações errôneas também. E diz assim, por exemplo, uma passagem que alguém pode tomar, né? Então, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 47. Nossa Senhora mesmo disse, né, no Magnificat, no seu canto, né? Abrindo um detalhe, eu vou citar o Magnificat agora, né? Quando a Fernanda Brum, que é uma cantora protestante, compôs um hino para Nossa Senhora, que está na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 1, ela sofreu crítica de alguns irmãos protestantes, né? Então, sofreu um monte de crítica por ter composto um hino para Nossa Senhora. Você pode perceber um tanto, né, que não há muitos hinos protestantes com a letra do Magnificat. Poderia ter mais, né? Rezemos para que eles não persistam nesse tipo de tentação, tá? Porque quem tem pinimba com Nossa Senhora é o diabo, é Satanás, tá? Então, por exemplo, abrindo mais um parêntese antes de entrar nos textos bíblicos, né, protestantes. É muito triste quando a gente vê imagens de sacrilégio sendo cometida, geralmente é a imagem de outros santos. Não sei se vocês já perceberam, mas é sempre Nosso Senhor Jesus Cristo, o crucifixo, e Nossa Senhora. Porque esta hostilidade má, esta hostilidade maléfica e diabólica contra Nossa Senhora? Porque constantemente ela pisa na cabeça da serpente. Então, geralmente, nessas manifestações, a gente vê uma perseguição muito grande contra Nossa Senhora, né? Mãe de Deus e nossa. Então, nós somos chamados a desconfiar sempre de alguém que atenta contra Nossa Senhora, né? Então, é sempre uma perseguição maléfica. E diz assim, em Lucas 1, 47, e Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Alguém poderia dizer, né? Olha, Nossa Senhora disse que Deus é o seu Salvador. Se Deus é o Salvador de Maria, isso significa que ela tinha pecado, né? Não necessariamente. É o que Duns Scotus, o Beato Duns Scotus, vai desenvolver na sua teologia. Deus salva Nossa Senhora através da sua onipotência infinita, não através da regeneração, mas através da preservação. Isso é possível? Sim, porque Deus, primeiro, Deus é onipotente, ele pode tudo. E Deus pode salvar diversas formas a quem ele quer e como ele quer, né? E essa salvação é manifestada tendo em vista os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Nossa Senhora, esta salvação se manifesta através da preservação do pecado. Alguns protestantes argumentam, a partir desta passagem, que Nossa Senhora foi salva, ou, digamos assim, regenerada por alguma espécie de pecado que ela possuía. Quando? Em qual momento?
né? A gente poderia perguntar para eles quando, em qual momento ela foi regenerada, antes, durante, depois, né? Mas não, foi no momento ali da sua concepção que ela foi preservada do pecado. Ora, uma argumentação dessas mostra um profundo desconhecimento daquilo que nós entendemos. Afinal, nós, católicos, acreditamos que Nossa Senhora foi preservada. Cristo salvou Maria, a preservando de cair sobre o domínio satânico, justamente devido à sua maternidade divina. Nós somos salvos por ele após a nossa queda. Dessa forma, nós católicos cremos que Jesus é o Salvador de sua mãe através da preservação do pecado original. Depois tem um versículo lá em Romanos, no capítulo 3, 23, que diz assim: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Ora, alguns protestantes argumentam a partir desta passagem que todos pecaram. Maria, e aí dizem, Maria certamente pecou. Não é, no entanto, não é tão simples assim. Paulo está falando nessa passagem num sentido geral, de uma lei geral. As leis gerais possuem exceções. Por exemplo, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, 27, diz assim: portanto, está determinado que todos os homens morram uma só vez e logo em seguida veio o juízo. Contudo, Lázaro e o filho da viúva de Naim morreram, ressuscitaram e certamente morreram novamente, né? Então, quer dizer que um texto está contradizendo o outro? Não, mas por intervenção divina acontecem exceções na Sagrada Escritura, né? Não é Deus se desdizendo, mas é a própria misericórdia de Deus ou a própria intervenção de Deus agindo em diversos momentos, assim como nosso Senhor Jesus Cristo agiu na vida daqueles que estavam cometidos de morte, por exemplo, né? Então, desta forma, a lei do pecado também teve duas exceções: nosso Senhor Jesus Cristo e Maria. Ambos eram verdadeiramente humanos, mas livres deste pecado, porque nosso Senhor, por conta da sua própria essência divina, por ser verdadeiramente Deus, e Nossa Senhora porque foi preservada do pecado original. De modo igual, diz lá em Lucas, né, 2, 22, aquela passagem da purificação de Nossa Senhora, em que talvez algumas pessoas tenham dúvida, como, por exemplo, no quarto mistério do terço, do mistério gozoso, né, diz assim: a apresentação do menino Jesus e a purificação de Maria. E algumas pessoas dizem: que purificação é essa, se Nossa Senhora é santa, né? De modo igual, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram um bebê até Jerusalém para apresentá-lo no templo de Deus e para realizar as purificações devidas, né? Essa purificação foi um exemplo que Nossa Senhora fez de cumpridora da lei. Nossa Senhora era judia e era próprio das mães levarem os seus filhos para serem apresentados no templo e fazerem a devida purificação. Quando Jesus se perde entre os doutores, é porque Nossa Senhora esteve em Jerusalém por conta das festas daquela época, como cumpridora também da lei do antigo Israel. Então, Nossa Senhora era atenta também à lei de Deus. A gente vê, quando ela entoou Magnificat, presença de versículos do Cântico de Ana e de outras passagens do Antigo Testamento. Nossa Senhora era profunda conhecedora do Antigo Testamento e cumpridora também da lei. Assim como Jesus não necessitava ser apresentado ao templo ou ser batizado, Nossa Senhora também não precisaria passar por aquele ritual de purificação, porque, como vimos no dogma da virgindade de Nossa Senhora, ela teve um parto miraculoso. Então, antes, durante e depois, virgem. Então, certamente não houve derramamento de sangue. Então, Nossa Senhora não precisaria passar por uma purificação, mas vai para deixar um exemplo a seguir a todos, como cumpridora também da lei do antigo Israel. Alguém diz assim, aí pega uma passagem, né? Por exemplo, alguma das passagens diz assim: só Deus é santo, só o Senhor é santo. Sim, claro, diz isso a Sagrada Escritura. Mas Deus também nos diz: sede santos, porque eu sou santo.
podemos vencer a tentação. Quando Deus nos diz na palavra, tanto em Levítico como lá na primeira carta de São Pedro, sede santos porque eu sou santo, quer dizer que nós podemos alcançar essa santidade por participação da santidade divina. E como é que a santidade de Deus nos toca? Através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito engraçado, né? Quando a gente escuta, às vezes, um protestante dizer: eu sou salvo pelo sangue de Jesus. E de onde é que veio esse sangue? Né? De onde é que veio este sangue? Era necessário que este sangue que haveria de nos salvar e que não se tornou santo na cruz, mas desde a encarnação era santo, era necessário que desde ali, desde da concepção de Jesus, aquele sangue que ele recebeu através de Nossa Senhora, e teve o Y lá da genética, criado por obra do Espírito Santo, né? Era necessário que esse sangue já fosse santo também. Então, ao menos Nossa Senhora teria que ter sido santificada por Deus antes da encarnação do Verbo, né? Ao menos isso, honestamente falando, teologicamente falando, eles deveriam aceitar, certo? Agora, queridos, nós podemos fazer um aprofundamento sobre o dogma a partir da explanação que Duns Scotus nos faz. Quem foi Duns Scotus? Foi um frade franciscano que era profundamente devoto de Nossa Senhora, beato, né? E ele entrou numa disputa teológica, ele defendia ali a Imaculada Conceição de Maria Santíssima, enquanto os dominicanos, né, tinham uma outra interpretação, né? Então, Duns Scotus defende: Nossa Senhora é concebida sem pecado original. Jesus é o mediador perfeitíssimo. Ele, sendo Deus, tudo pode. E ele encerra dizendo isso, né? E aí os dominicanos ficam pau da vida e dizem assim: como é que você vai defender uma tese dizendo simplesmente uma frase? E ele diz: a regra franciscana nos pede que nós sejamos simples em todas as coisas, inclusive nas nossas exposições, né? Então, eles pedem que ele fale mais, né? E aí depois os franciscanos também concordam. E aí ele vai explanando ainda mais aquilo que ele entende sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Já que Deus é onipotente, o primeiro argumento, pode não somente sanar os pecados, mas também preveni-los. Faz parte da onipotência divina. Se eu digo que Deus tudo pode, eu digo que Deus não somente sana os pecados, quer dizer, nos regenera através do nosso batismo, através, enfim, da nossa santificação, mas também nos previne dos nossos pecados, porque se Deus é onipotente, ele também pode fazer isso. Se Deus é perfeito e tudo pode não somente nos regenerar, mas também nos preservar. Segundo, sendo Jesus um mediador perfeito, né, quer dizer, um mediador perfeitíssimo, né, santo, consegue afastar todas as penas de quem é reconciliado. Então, se alguém é reconciliado, essas penas são afastadas dessa pessoa. Então, a pena que lhe pesa, né? Vamos dizer, alguém que não seja batizado, a pena que lhe pesa, a pena do pecado original, a partir da regeneração, né, em Nosso Senhor Jesus Cristo, essa pena lhe é tirada, né? Resta ali, de fato, algumas consequências do pecado, que nós chamamos de concupiscência, mas a pena do pecado original nos é retirada. Se Jesus é o mediador perfeitíssimo, ele poderia não somente também reconciliar, mas também preservar sua Mãe Santíssima desta pena. Então, Nossa Senhora é preservada não pelos seus próprios méritos, mas tendo em vista os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele é o mediador perfeitíssimo, demonstra essa mediação por meio do apagar dessas penas, não por mérito dela simplesmente, mas por mérito dele, já que ele é o reconciliador perfeitíssimo de todas as coisas. Terceiro, uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus quando recebe dele o bem supremo,
que ele pode nos dar. A preservação da culpa, ou já contraída, ou a ser contraída, é o que Jesus pode nos conceder. Então, Jesus pode nos retirar a culpa, ou nos preservar da culpa já contraída, ou a que seria ainda contraída, no caso de Nossa Senhora. Seria natural, ou seria também de forma muito clara, ou até mesmo portentosa, que ele pudesse demonstrar isso, ao menos em uma única pessoa, né? E esta única pessoa é Nossa Senhora. Então, preservando Nossa Senhora ali da culpa original. Ninguém teria como Jesus como sumo mediador se ele não tivesse preservado alguém, ao menos do pecado original. Então, se ele é mediador todo-poderoso, ele não faz somente depois, mas antes. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus tem o poder de agir no passado, no presente e no futuro. Ele não age simplesmente a partir do momento. Deus não age somente através da economia da salvação, quando a gente vai olhando as coisas de forma temporal, né? Então, por exemplo, Deus não age simplesmente naquele milagre que ele realizou, mas Deus também poderia realizar coisas maravilhosas antes, durante e depois, né? Resumindo, Nossa Senhora, né? E esse argumento também é fantástico, né? Nossa Senhora morreu ou não, né? É aquilo que está ali no dogma da Assunção de Nossa Senhora. Terminando o curso de sua vida, Nossa Senhora foi elevada de corpo e alma para o céu. Dans Scotus nos diz: se alguém nos diz que Nossa Senhora morreu, eu diria que morreu não por conta de seus pecados, porque ela não tinha, mas ela morreu de amor. É possível morrer de amor por alguém. O Cristo de Deus nos ensina isso na cruz. A amada, lá do Cântico dos Cânticos, que é uma imagem também tipológica aplicada a Nossa Senhora, também suspira de amor e desfalece de amor pelo seu amado. Então, alguém também é capaz de morrer de amor. Se alguém diz que Nossa Senhora morreu, ela teria morrido de amor por permanecer unida ao seu amado, que é Deus Todo-Poderoso, né? Então, os dogmas marianos, eles estão intimamente ligados um com o outro, tá certo? Então, quando a gente vai falando de um, a gente vai falando de outro também. Assim como a graça pode ser transmitida após o primeiro instante da vida, então, por exemplo, a graça batismal pode ser dada a partir do nascimento de uma pessoa, né? Então, ali nos 9 meses, ou um bebê que nasce de forma prematura, assim como a graça pode ser transmitida após o primeiro instante, uma graça também pode ser transmitida no instante. Essa graça acontece na vida de Nossa Senhora, né? No momento da sua concepção, a partir do momento da sua existência. O Espírito Santo vem em socorro de Santana, São Joaquim, naquele instante, e faz com que a sua filha, né? Que por sinal era uma filha que também teve um sinal muito extraordinário da parte de Deus para a sua vinda, na obra de Ana Caterina Emmerich, que é uma mística, né? A Santíssima Virgem, nos mostra bem isso. Através de uma visão mística, ela é transportada até ali, os primórdios ali da vida de Nossa Senhora, né? Nossa Mãe Santíssima. Então, será que a natureza é mais forte para manchar que a graça para salvar? Eu queria que alguém pudesse afirmar isso, alguém que se diz cristão. Se a natureza é mais forte para manchar do que a graça para salvar. Graça que não. Claro que não, claro que não. A graça é muito maior. Então, por isso, podia, convinha, e, portanto, Deus fez a Imaculada Conceição, a Imaculada Concepção. E por isso Nossa Senhora possui esta imunidade diante da corrupção e é elevada de corpo e alma ao céu. E está na glória de Deus. A promulgação do dogma. Então, o Papa Pio IX promulga o dogma da Imaculada Conceição, dizendo o seguinte: declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, foi por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano,
preservada e imune de toda mancha de culpa original. Foi revelada por Deus, portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Então, a gente entende aqui que, por ter sido escolhida para ser a mãe do Verbo humanado, a Virgem Maria foi concebida sem o pecado original. A mãe do Filho de Deus não poderia ter pecado algum. Ela é a mulher saudada pelo anjo, chamada cheia de graça. Ela é aquela que tem inimizade com a serpente primitiva, que significa não tem parte alguma. Os padres da igreja a chamam de toda santa, Pan-Hagia, que quer dizer, né, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Celebram-na como imune de toda mancha, de todo pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo. Quando Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres, quer dizer, feliz és tu. E a promessa da bem-aventurança é a promessa dada aos santos, aos justos, aqueles que estão intimamente unidos a Deus. Também, Santo Anselmo nos diz uma declaração que talvez alguns já conheçam. E diz assim, Deus que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? A Virgem a quem Deus resolveu dar seu Filho único tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e de todos os homens e fosse a maior imaginável abaixo de Deus. Então, se Deus foi capaz de criar Eva sem pecado, ele não seria capaz de criar uma outra mulher sem pecado para poder tirar dela um novo Adão? Assim como Eva estava intimamente ligada a Adão no Antigo Testamento, também o novo homem, né, do Novo Testamento é nosso Senhor Jesus Cristo, intimamente unido a Nossa Senhora. Então, cada mistério da vida de Nosso Senhor está unido à vida de Nossa Senhora. Antes de todas as criaturas, fostes, ó Senhora, destinada na mente de Deus, para a mãe do homem-Deus. Se não for por outro motivo, ao menos pela honra de seu Filho, que é Deus, era necessário que o Pai eterno a criasse pura de toda mancha. São Bernardino de Sena nos diz isso, né? E também Santo Afonso de Ligório nos diz, em Glórias de Maria, se conveio ao Pai preservar Maria do pecado, porque lhe era filha, e o Filho, porque lhe era mãe, está visto que o mesmo se há de dizer do Espírito Santo, de quem era a Virgem esposa. Então, Nossa Senhora, por obra do Espírito Santo, nós estamos celebrando aqui já Pentecostes, nessa tarde de sábado, né? Nós já celebramos aqui Pentecostes, então nós já temos esta grande graça de dizer também que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original pela ação poderosa do Espírito Santo. Agora, queridos, já encerrando um tanto a nossa meditação, algumas aparições que confirmam a Imaculada Conceição. Uma precede, 1830, Nossa Senhora das Graças, que pede que aquela freira, né, que pôde ali repousar, né, sua cabeça sobre o colo de Maria Santíssima, lá na França, né, ela pede que seja escrito na sua medalha, na medalha milagrosa, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, a própria Virgem Santíssima, antes do momento da proclamação do dogma, porque o dogma é proclamado em 1854, antes da proclamação do dogma, ela aparece para esta consagrada, Santa Catarina Labouré, né, que está com seu corpo incorrupto até hoje, né, como sinal também de Deus, né, e pede que a medalha milagrosa, que produzia grandes sinais, né, e ainda hoje, grandes sinais, nós temos aqui o santuário aqui no Rio de Janeiro também, pede que seja escrita essa frase atrás da medalha. Também, 4 anos depois, 1858, aparece uma analfabeta, que não identifica num primeiro momento de quem se tratava, quem estava aparecendo para ela, né? E aqui
nós estamos na aparição de Lourdes, onde Nossa Senhora aparece e diz: eu sou a Imaculada Conceição. E diz isso a Bernadette Soubirous, né? E diz: eu sou a Imaculada Conceição. Então, um padre pergunta assim para ela: olha, você teve uma experiência com Nossa Senhora? Você viu Nossa Senhora? Ela diz: não, eu vi aquela que me disse: eu sou a Imaculada Conceição. Como Bernadette era ignorante e não podia ter conhecimento de tal nome, o pároco acreditou nas aparições. Nossa Senhora falou pouco, disse o essencial: rezar principalmente o rosário, fazer penitência pela conversão dos pecadores. Prometeu fazer-nos felizes, não neste mundo, mas no outro. E também na aparição de Fátima, já na primeira aparição, ela revela o seu imaculado coração. Quando diz aos pastorinhos, a primeira pergunta que ela faz àquelas crianças: Jacinta, Francisco, Santa Jacinta, São Francisco e Lúcia, quereis vos oferecer ao Senhor, prontos a fazer sacrifícios e aceitar voluntariamente todas as provações que Ele quiser vos mandar em reparação de tantos pecados com que se ofende a divina majestade, para obter a conversão dos pecadores e em desagravo pelas blasfêmias e por tantas ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria. Então, na aparição de Fátima também é confirmada a Imaculada Conceição, quando nós temos o conhecimento do Imaculado Coração de Maria. Por isso, nos 5 primeiros sábados do mês também, nós celebramos a missa em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Agora, para encerrar, o padre medita com vocês também a importância do dogma da Imaculada Conceição para a nossa vida espiritual. Se Nossa Senhora é a imagem perfeita da Igreja, isso significa uma coisa para a gente: ela é exemplo para nós. Se ela é imaculada, é porque ela quer nos ensinar também a sermos imaculados, a sermos santos, né? Por isso eu gosto daquela música. Precisa ser interpretada também, mas ela é belíssima, né? Acaso não sabeis que sou da Imaculada? Nós somos da Imaculada. Se nós não dizemos que somos da Imaculada, é porque estamos tentados a ser da serpente, ou estamos dentro do rio de Deus, ou estamos dentro do rio que sai da boca do dragão, ou estamos em estado de graça, ou estamos longe da graça de Deus. Se estamos fora, se estamos em cima do muro, estamos suscetíveis a quedas, né? Então, hoje nós somos chamados a buscar Nossa Senhora de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso afeto e carinho, não simplesmente por obrigação. Não simplesmente por obrigação. Alguém visita a sua mãe, alguém honra a sua mãe, alguém liga para sua mãe por obrigação, às vezes. Mas tem aqueles que cuidam de sua mãe com amor e olham para sua mãe com um olhar filial. Nós também somos chamados a olhar assim para Maria Santíssima. Não por obrigação, não simplesmente por um dever, mas com amor. Hoje nós somos chamados a aumentar o nosso amor pela Imaculada Conceição. Quando aumentamos o nosso amor pela Imaculada Conceição e, consequentemente, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos aquele desejo profundo de sermos semelhantes a ela. Imaculados também. Maria Santíssima, fazei do meu coração também um coração imaculado. Desejo suportar os sofrimentos do tempo presente. Desejo viver a santidade hoje. Desejo ser inteiramente de Deus, como a senhora também foi. Desejo enfrentar tudo, com tudo que nunca me separe de Cristo Jesus. Desejo desfalecer, procurando o meu amado, como a imagem do Antigo Testamento, do Cântico dos Cânticos. Desejo, quero ser inteiramente teu, Maria Santíssima. Amém? Amém. Padre, então, como o senhor falou do dogma, nesse tempo muito difícil que nós estamos vivendo, nós estamos com as nossas crianças dentro de casa, né? Então, como é que a gente pode explicar de um modo simples o dogma da Imaculada Conceição para as crianças até na catequese e até mesmo dentro de casa, já que também os pais ajudam na evangelização das crianças, né? Nesse momento de catequese. Sim. Com os pais é através da oração. Se você é pai ou mãe,
se você cria um afeto muito grande por Nossa Senhora, elas vão aprender a amar Nossa Senhora como elas amam uma pessoa muito querida, né? Como é que a gente demonstra um amor por uma pessoa? Pela atenção que a gente dá, pelo tempo que a gente dá, pela nossa maneira de falar, de olhar para essa pessoa, pela nossa disponibilidade para ela. Então, hoje, também nós precisamos de pessoas assim, que tenham essa amizade muito grande com Nossa Senhora. E aí, quando alguém conhece outra pessoa que tem essa amizade muito grande com Maria Santíssima, geralmente quer seguir os seus passos, ou tira as suas dúvidas, ou encontra nessa pessoa um lugar seguro que vai sempre apontar para Maria Santíssima, né? Mãe de Deus e nossa. Então, um pai e uma mãe deve ser um amigo muito grande de Nossa Senhora. A mãe, ela tem que sempre se lembrar que na Terra ela é a externalização desse amor materno de Maria Santíssima. E o pai, a externalização do amor paterno de Deus. Chegará o dia em que vocês serão, na ordem natural das coisas, né? Vocês já não estarão mais na vida de seus filhos, né? Geralmente os pais partem antes dos filhos, mas Maria Santíssima, aquela que vocês apontaram através do testemunho, através do afeto, da presença, sempre permanecerá, né? Então, a gente ensina que Nossa Senhora, sendo mãe de Deus, é pura, é santa. Quando nós temos o conhecimento de Deus, puro, santo, justo, belo, né? Único, né? É mais fácil de entender essa santidade, essa pureza, essa perfeição. Mas quando a gente aponta Nossa Senhora como mãe de Deus, fica mais fácil, né? Então, através da Theotokos, através da maternidade divina de Nossa Senhora, a gente consegue olhar para Nossa Senhora como alguém muito mais próxima da essência de Deus, quer dizer, da santidade de Deus, nosso Senhor. Ótimo. Você que tiver alguma pergunta aí, pode colocar nos comentários, que aqui o padre vai estar disponível para responder. Sei que ele explicou direitinho o dogma, mas às vezes sempre surge alguma dúvida, né? Até agora nada, pô. Se alguém tiver alguma dúvida, talvez alguém esteja digitando, enfim. Isso. Aproveita para tomar uma água, porque como eu quis falar em 1 hora tudo, né? Então... Tá, então enquanto o pessoal não manda nenhuma dúvida, eu vou para os avisos. A missa hoje será às 22 horas, tá? Com o início da vigília de Pentecostes. Então, às 22 horas teremos a Santa Missa, né? Hoje foi um dia muito marcante no nosso Instagram, porque conseguimos chegar a 1.000 seguidores. Então, Olha só. você que está nos acompanhando aí pela live, não esquece de passar na página e seguir, porque 1.000 ainda é pouco, a gente ainda quer um pouco mais, para a gente poder melhorar a evangelização. Então, hoje chegamos a 1.000 seguidores, com a graça de Deus. Então, não esquece, passou aqui na live, viu um pouco, ou está aqui desde o início, segue a página, tá? E outro aviso, esse é um aviso muito bom. A nossa cantina da paróquia está aberta. Então, todo sábado e domingo, a partir das 19 horas, nós temos 3 combos à disposição. O primeiro combo, 4 salgados mais 4 Guaracups por R$ 20. O segundo combo, uma pizza de 30 centímetros mais 2 Guaracups por R$ 20. E o terceiro combo, um X-tudo mais um Guaracup por R$ 8. Então, você que está pensando em pedir comida aí na sua casa, liga para o número 96520-1347. A gente aceita cartão e vai entregar na sua casa. Não esquece, vai pedir comida. Digita o número aí, Patrick, nos comentários, né? Você Pronto. que pede bastante coisa, compra bastante coisa para ajudar a paróquia, tá bom? Já que eles fazem a entrega em casa, tá certo?
e para que não saia lá de Campo Grande, aqui para Barra. Algumas pessoas da Barra me acompanham nessa hora, né? Compra bastante coisa aí para todo mundo comer, tá bom? Ajuda aí a paróquia Nossa Senhora da Conceição. É um pedido do padre Tiago também, para que continue as obras de evangelização. É uma igreja belíssima, uma igreja que está num processo Sim, de crescimento, tanto no que diz respeito aos fiéis, como o próprio templo, né? Uma igreja grande, bonita, com a fachada, com a estrutura de igreja mesmo, e que precisa concluir as suas obras, né? Por conta de ser grande também, né? Então, sim. aqueles que quiserem conhecer, um lugar muito bonito, né? Próximo de Mendanha, né? Mendanha, em Campo Grande. Isso, Isso. isso. Próximo ali da Serra do Mendanha. Então, um Uhum. lugar muito bonito, né? Vale a pena conhecer, né? Eu recebi um convite aí, né? Durante a live, né? De estar no Cerco de Isso. Jericó, né? Então, eu vou estar aí com vocês, se Já Deus está quiser. confirmado no Cerco de Jericó, hein? Que alegria, que alegria. Isso. Então, você que tem dúvida aí sobre o dogma da Imaculada Conceição, pode colocar aí nos comentários que o padre responde. Se tiver dúvida, a gente encerra a live. É. Então, padre, já que não surgiu até agora nenhuma dúvida, o Instagram É porque cortou. ficou claro, assim espero, né? Que tenha ficado bem Ficou claro, claro. né? E aí não tem nenhuma dúvida a Sim, respeito disso. sim. O Instagram cortou meu agradecimento ao Senhor da última vez. Então, Assim. assim, em nome do Padre Maico, do Padre Fábio, gostaria de agradecer ao Senhor, né, por ter aceitado o nosso convite de imediato. Como eu falei da outra vez, na outra live, não pensou duas vezes, né? Aceitou de imediato a nos ajudar nessa obra de evangelização, porque mesmo que a igreja esteja fechada, não é tempo também, né, de a gente poder estudar, aprofundar um pouco mais a nossa fé, para que quando as nossas igrejas abrirem, a gente está bem afiado em tudo, em defender a nossa fé. Como o senhor mesmo falava, né, os nossos irmãos protestantes às vezes colocam um pouco o dogma da Imaculada Conceição à prova, né? E a gente precisa saber defender isso, porque Maria realmente não é uma mulher qualquer. Jesus não nasceu de uma mulher qualquer, não foi qualquer mulher. Então, é importante a gente saber responder, saber defender a nossa fé. E o Senhor, acredito que tenha falado de um modo bem explicado, porque não surgiu nenhuma dúvida, eu estou até impressionado. Então, muito Ah, que obrigado, alegria. Padre. Eu vou deixar uma indicação, então, de algumas obras que a gente pode ter em casa de meditação, para a gente ler, estudar, aprender mais sobre o assunto. Nós temos esse livro, Os Dogmas da Fé, do professor Felipe Aquino. Então, quem quiser comprar, né, Os Dogmas da Fé, a doutrina católica, professor Felipe Aquino. Aqui ele faz uma síntese dos dogmas da igreja, tá certo? Muito bom esse livrinho, muito bom. Vale a pena você ter ele em casa. Os Dogmas da Fé, professor Ótimo. Felipe Aquino. Vai dando as pistas, né? E também as obras que vão, os documentos da igreja que falam a respeito disso. Esse aqui também, as aparições de Nossa Senhora. Então, aqui, por exemplo, citei Fátima, Lourdes e da Medalha Milagrosa, que é a Nossa Senhora das Graças, que é essa que está aqui na capa. Tá bom? Então, as aparições de Nossa Senhora, autor Ernesto Roman, da Paulus. Muito bom também. Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Vale muito a pena também. Tem uma parte aqui só dedicada ao dogma da Imaculada Conceição, com as frases dos santos, né, a respeito da Imaculada Conceição. Então, só, né, já que a gente tem mais um tempinho, né, por exemplo, São João Damasceno diz: a esse paraíso a serpente não teve acesso. Ao paraíso que tem, ela teve algum tipo de acesso. A esse paraíso, ela não teve acesso. Maria Santíssima. São Pedro e Damião. A carne da Virgem
tomada a Adão, não admitiu de Adão as manchas. São Bruno, a esta, a terra incorrupta que o Senhor bendisse e, portanto, livre de toda... É esta terra incorrupta que o Senhor bendisse e, portanto, livre de toda contaminação do pecado. São Bruno. Então, Santo Afonso não fala simplesmente frases dele, mas também de outros santos aqui no Glórias de Maria. Catecismo da Igreja Católica, fundamental, tá bom? O meu é mais antigo, então está com a capa preta ainda. Então, Catecismo da Igreja Católica, né? Número, acho que por volta de 400, vai falar da Imaculada Conceição. Número 400 e... Deixa eu ver se o padre acha aqui. 490 ao... Isso, 490 ao 493, basicamente, tá bom? 490 ao 493, no Catecismo da Igreja Católica. Tem um também que deve ser mais barato, que é esse daqui, Eis Tua Mãe, né, de um bispo, Dom Leonard Brustolin, Eis aí a Tua Mãe, muito bom também. É uma síntese mariológica. Muito bom esse livrinho também. Vale a pena você ter aí na sua casa. E a Sagrada Escritura, né, que é de praxe, né? Então a gente tem que ler, meditar e sempre ter aí nas mãos. Amém? Ótimo, ótimo. Não perdi a oportunidade de anotar os nomes dos livros, né? Isso. Que eu Tudo vou usar anotadinho aí. Se futuramente. alguém depois quiser, se alguém perguntar, tá tudo aí. Sim. Então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, a gente encerra. O Senhor nos dá a bênção e a gente encerra. Amém. Vou dar a bênção aqui final em vocês, nesse dia, que essa bênção se estenda para que nós tenhamos cada vez mais esse desejo de termos um coração imaculado, como o coração de Maria Santíssima, em desagravar todas as ofensas do seu imaculado coração, de modo especial, a cada primeiro sábado do mês, né? Oferecendo nossas preces pela conversão dos pecadores, em desagravo ao Imaculado Coração de Maria, rezando, meditando alguma parte do Santo Terço ali, dos mistérios do terço, né? Meditando, né? Nos confessando e comungando com esse intuito. Já que a gente não pode se confessar presencialmente e comungar, né? Por conta da pandemia, contrição perfeita e comunhão espiritual no lugar da confissão e da comunhão, tá bom? Sempre nos primeiros sábados. Amém? Amém. Agora o padre dará a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, vossas casas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Amém. Fica com Deus, Padre. Muito obrigado, viu? Amém. Estamos juntos. Amém. Tchau, querido. Tchau.